Feliz sábado a todos vocês. Obrigado, Melissa, pela mensagem musical, Douglas e Jonathan, por acompanhar o instrumento. Nós estamos, queridos, finalizando uma semana de oração muito abençoada. Eu posso dizer para vocês que foi, assim, em questão de presença e espiritualidade, uma das semanas que mais marcou minha vida. Então, nós temos muito que agradecer a Deus.
Nós temos aqui esta árvore que está aqui, cheia de folhas, que no sábado passado ela estava sequinha, coitada, triste, meio aborrecida, porque o tempo deixou ela desse jeito. Mas nesta semana ela ficou bonita com as folhas dos pedidos de oração. E o programa não termina agora pela manhã, ele vai terminar à tarde, porque nós começamos a semana com a participação de 3 igrejas, pessoas aqui do Maracaibo, pessoas aqui do Dom Bosco, e nós vamos terminar hoje à tarde com uma programação que vai também receber alguns lá de Campos do Jordão, que estarão descendo hoje à tarde para estar conosco na programação. Então, à tarde você não pode faltar. Nós vamos ter um programa às 3h30 da tarde, 15h30. 15h30 nós vamos reunir aqui na igreja, vamos pegar uma quantidade desses livros, a chave da virada, e nós vamos entregar aqui no entorno da igreja. Uma turma vai aqui para o lado direito da igreja, no caminho já vai entregando, porque quando chegar lá no semáforo do viaduto da Dutra, ali tem muito veículo que passa por ali, vocês vão ficar no semáforo entregando esse livro para eles. Outros vão aqui para a frente da igreja, já entregando também, e tem um semáforo na Avenida Independência, que também tem muitos carros que passam por ali. E uma turma vai para cá, para esse canto de cá, para entregar para cá. Então nós queremos entregar hoje à tarde estas 3 caixas de livro, e aqui na capa, na verdade, na contracapa aqui tem um adesivo com o endereço da igreja e o horário de culto da igreja. Então hoje nós temos um trabalho missionário muito importante, e hoje à tarde vocês vão saber o que nós vamos fazer com essa árvore de oração. Então você não pode faltar à tarde, você tem um compromisso hoje à tarde, não é comigo. Então eu quero que você esteja aqui. Às 15h30 nós vamos fazer a entrega dos livros, a Missão Caleb. Então você vem com a camiseta do Caleb, pode ser deste ano, pode ser dos anos anteriores, pode ser camiseta dos jovens, da ASA, do Ministério da Mulher, não tem problema, mas venha com a camiseta da igreja, tá? Hoje à tarde às 3h30. Às 16h30, 4h30 da tarde, nós começamos um programa aqui na igreja. Aí você leva, Caleb, um programa de louvor, adoração, testemunho, e você vai sair daqui repleto do Espírito Santo. Amém? Então é uma programação muito especial, e hoje à tarde também tem um recadinho do presidente para nós. Então você não pode faltar, que ele mandou para nós um recado e nós vamos transmitir para vocês. Então essa semana nós só temos que agradecer. E eu quero convidar aqui a nossa secretária Magali para vir aqui à frente, porque nós temos uma leitura de uma reunião de comissão extraordinária que nós fizemos ontem, com um voto importante aqui para a igreja, e vocês precisam estar votando esse assunto importante. Bom dia, igreja. Conforme o pastor falou, nós nos reunimos ontem com a comissão extraordinária, e o assunto tratado foi a quadrienal, que vai ocorrer em novembro, dia 23 e 24. E a comissão, ela propôs eleger como delegada representante na quadrienal, a Isabel Salete da Costa. Fique em pé, Salete. Essa é a Salete, tá? Nossa anciã da igreja. A quadrienal, quantos aqui sabem o que é quadrienal? Deixa eu ver as mãos. Nós temos poucas pessoas que sabem, tá? Quadrienal, 4 anos. De 4 em 4 anos acontece uma eleição da liderança da igreja para o território. Então a nossa reunião da Paulista do Vale será dia 23 e 24 de novembro, onde serão escolhidos o presidente, secretário, tesoureiro e todos os departamentais da associação, tá? Nós tivemos uma reunião dessa nos Estados Unidos, em St. Louis, agora em julho, começo de julho, para escolher a liderança do mundo todo. Então nós tivemos mais de 100 mil pessoas lá nessa cidade dos Estados Unidos, escolhendo a liderança do mundo todo, onde foi escolhido o nosso presidente
pastor Ayrton Killer, que é brasileiro e ele hoje é presidente da Igreja Adventista para o mundo todo. Tá? Então, o pastor Gerson Santos é o secretário, também brasileiro, é o secretário para o mundo todo. Então, aconteceu essa reunião lá em novembro, acontece aqui na nossa associação. E então a Salete está sendo indicada pela comissão para estar representando a igreja aqui do Independência, tá? Então, há apoio para o nome da Salete? Apoio? Muito bem, apoio. Alguma observação aí? Não? Então, os favoráveis da igreja, levanta a mão. Então, está votado contrários, o mesmo sinal. Então, está votado a Salete como nossa representante aqui da igreja do Independência. Como é que funciona isso? Cada igreja organizada elege um delegado, tá? E são membros da igreja que participam desta escolha, dessa eleição de do líder para a igreja. Então a igreja local ela também contribui para a nossa liderança. Então nós estamos muito felizes com a indicação da Salete para este momento aí, que ela vai me acompanhar nessa reunião da quadrienal, tá bom? Deus abençoe. Nós temos também mais 2 cartas de transferência a receber aqui na nossa igreja. É a carta da Andréia Correia Pinto, da Marina Correia Pinto Pereira. A recomendação é do grupo de Jardim Guanabara, do Rio de Janeiro. Chegou, viu, meninas? Muito bem, elas estão ali, ó, fiquem em pé aqui. Nós estamos felizes com as duas. Só falta a Rafa agora. Com as duas que chegaram aqui, tá? Que vocês sejam muito bem-vindas. E nós estamos felizes com vocês, tá? Elas estão vindo do Rio de Janeiro para cá, pediram a transferência, já chegou. Então nós estamos fazendo a primeira leitura, tá? Que Deus abençoe vocês. Vão ser muito úteis aqui na igreja, viu? Que Deus abençoe. E nós queremos então fazer a primeira leitura. Sábado que vem, então, é colocado em votação o recebimento da transferência dessas nossas irmãs queridas aqui para a Igreja de Independência. Que Deus abençoe a igreja neste momento. Obrigado, Magali, pela sua participação. Irmãos, essa semana é uma semana jovem, como eu falei para vocês, e nós tivemos uma alegria muito grande de poder ver a mão de Deus atuando em todos os momentos. E eu quero chamar aqui um dos grandes responsáveis por esta semana de oração, que é o nosso Djalma, o nosso diretor de jovem. Vem cá à frente, Djalma. O Djalma é o nosso diretor de jovem desse ano. Ele assumiu aí, irmãos, com força, com vontade, esta semana, né, Djalma? É a sua primeira semana de oração, né? Desafio muito grande. E o Djalma, ele assumiu a responsabilidade não só à noite de estar aqui, mas ele chegava mais cedo, preparar aqui os equipamentos, microfones, a igreja. Durante o dia ele corria atrás de um detalhe aqui, outro ali. Eu começava a cobrar ele: Djalma, precisa disso para hoje à noite. E ele ali, com muita boa vontade, sempre respondendo positivamente. O pastor cobra, né? Mas ele foi atrás e nós estamos muito felizes com o Djalma, com o nosso diretor de jovem. E é uma semana que ele assumiu mesmo com a bênção de Deus. Tá? Nós tivemos também aqui, durante a semana, o William e o Jonathan com a família. Fiquem em pé aí também vocês dois. Eles são os nossos distritais aqui, de Jovem e Caleb, e nos ajudou muito nessa semana também. E nós agradecemos vocês, viu? No louvor, na presença, no trabalho, na divulgação. Vocês foram muito especiais. E eu quero, Djalma, agradecer a você em nome da igreja, aqui, por estar à frente dessa semana como nosso diretor, tá? É um desafio. O Djalma, ele se batizou no ano passado aqui na igreja, e assumiu esse ministério jovem. Quantos aqui ficaram felizes com a semana que ele fez aqui? Olha que bênção. E eu quero aquecer um pouquinho o seu coração, viu? Espera aí um pouquinho. Esse é um presente que eu passo às suas mãos, porque sortearam a sua manta durante a semana. E eu tive que arrumar uma outra manta. Eu peguei a que eu usava lá em casa e enrolei ela assim. Falei assim: não, eu vou dar para ele essa manta aqui. Brincadeira, tá? Mas
presentinho para você, que toda vez que você se enrolar nessa manta aí, você fala assim: essa aqui é da minha primeira semana de oração. Jovem, que Deus te abençoe, viu, jovem? Obrigado. Amém, irmãos? Faz assim para ele, assim, ó. Assim, ó, a saudação já está assim, ó. Tá? Que Deus abençoe muito, e estou contente por tudo isso aí, para a honra e glória de Deus. Irmãos, eu tenho uma mensagem para nós hoje, mas antes dessa mensagem eu quero dizer para vocês que a festa não para. Amanhã eu estou em Santo Antônio do Pinhal, quarta-feira eu estou em São Bento Sapucaí, e sábado que vem eu estou em Campos do Jordão. E sábado que vem tem outra programação especial, né? Que tem a Marial. A Marial está lá atrás, ó. Sábado que vem é o dia especial da Marial. Vocês sabem que dia que é sábado que vem? O dia da asa. Viu? E sábado que vem eu estarei lá em Campos do Jordão com o pastor Rodrigo e com o pastor Edmilson. E nós teremos batismo na parte da manhã e uma grande festa sábado que vem aqui também. Que Deus abençoe vocês, para a honra e glória de Deus. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Isaías capítulo 30. Vamos aproveitar o tempo agora para a nossa mensagem desta manhã. Isaías capítulo 30. Nós vamos perceber, queridos, que existem situações na nossa vida que muitas vezes nos fazem questionar, perguntar: o que é que eu vou fazer? O povo de Israel, aqui nesse texto, leia comigo, para vocês perceberem o que estava acontecendo aqui. O profeta Isaías, ele fala assim, capítulo 30, versos 1 até o verso 5: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Deus estava falando para quem? Para os filhos rebeldes. Mas eram filhos, eram dele, povo dele. Deu para perceber, né? Ele não está falando aqui para outra nação, ele está falando para os filhos dele. E ele fala assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Queridos, que situação nós estamos vendo aqui. Talvez você já tenha ouvido esta frase: e agora, o que é que eu vou fazer? Existem inúmeras situações na vida que nos fazem dizer isso. E hoje nós vamos estudar uma parte desse livro do profeta Isaías, onde o povo de Judá diz isso: o que é que eu vou fazer? O ponto aqui, queridos, não é exatamente a pergunta, mas a resposta que nós damos a esta pergunta. Talvez você passe por alguns momentos na sua vida que esta pergunta ela brote assim como água da nascente. Alguns problemas que você enfrenta, como por exemplo falta de emprego,
compromissos financeiros começam a se atrasar, questionamentos de princípios religiosos, o namoro e o casamento está indo muito mal, o relacionamento com os pais cada dia se torna mais difíceis. Enfim, o que é que se faz quando tudo na vida dá errado? O que é que se faz? O livro de Isaías, ele responde essa pergunta, e nós vamos entender um pouquinho melhor esta situação. O povo de Israel aqui, queridos, era o povo eleito de Deus. Eles foram escolhidos para mostrar o seu poder às nações, mas escolheram seguir um caminho diferente, fazer aquilo que Deus não aprova, tomar decisões sem consultar a Deus, travar uma união que pode acrescentar pecado sobre pecado. Tudo isto começa a acontecer quando nós escolhemos abandonar a Deus. E é geralmente quando nós abandonamos a Deus que as coisas começam a ir mal. Percebeu? Parece que a gente vai se desviando do caminho de Deus e vamos nos tornando cada vez mais fracos, e cada vez mais nós vamos entrando em problemas. Tem pessoas que falam para mim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, nada dá certo. E nós percebemos, queridos, que o caminho que a pessoa está trilhando está levando ela para longe de Deus. Nos tornamos vulneráveis, e aqui nós vemos que logo uma poderosa nação se transformou num fraco e vulnerável reino. Em nossa história, os judeus estavam sendo ameaçados pelos assírios. Eles começaram a se desviar de Deus e ali começaram a enfrentar as guerras com as nações vizinhas, e as forças da Síria eram fortes demais, e não havia a mínima possibilidade de vencê-los, a não ser se lhe oferecesse um pagamento de um tributo ao governo da Síria. Era assim que funcionava no passado. Quando uma nação derrotava a outra, levava o seu povo cativo, e aquela nação tinha que pagar um tributo agora ao rei que dominou naquela guerra. O povo de Deus estava nessa situação. A pergunta é: o que fazer? Para onde correr? E esta é a mesma pergunta que se faz hoje. O que é que se faz quando tudo está indo por água abaixo? O texto bíblico mostra a opção que eles encontraram: juntar forças com outro exército. Quem sabe dessa maneira nós consigamos aqui vencer o exército da Síria. Imagina uma união entre judeus e egípcios para guerrear juntos. O profeta fala de vergonha e confusão. Vergonha e confusão. Um povo que tenta se juntar com a fraqueza de outro, achando que os dois fracos podem juntos se tornar fortes, só pode terminar em vergonha e confusão. Sabe, queridos, nós temos que entender algumas coisas na vida. Eu estava como pastor na cidade de Assis, e ali o meu distrito era extenso demais. Eu cuidava de 12 igrejas em 8 cidades. Assis era o centro do distrito. Assis é uma cidade que
carrega algumas características ainda dos coronéis do passado. Até pouco tempo era difícil para um comércio grande entrar na cidade. Era um lugar muito gostoso para se morar. Para vocês terem ideia, quando nós nos mudamos para lá, na primeira semana, minha esposa inventou de comprar um jogo de estofado para casa. E ela saiu e não me falou nada. E ela foi numa loja de estofado lá da cidade. E ela viu um sofá lá bonito, florido. E ela falou para o vendedor: quanto que custa aqui? Ele falou assim: esse aí já está vendido. Mas vai chegar um daqui a uns 15 dias, igualzinho. Você pode vir aqui para ver. Ela falou: tá bom. E aí, queridos, depois de 15 dias, a minha esposa trabalhando no colégio adventista lá de Assis, eu estava em casa, o porteiro me liga e fala assim: pastor, tem uma loja aqui entregando móvel para o senhor. Eu falei: como assim móvel? Não comprei nada. Não, mas eles estão aqui, eles estão falando que eles vieram entregar e querem subir com o móvel para montar. Eu falei: tá, mas que loja que é essa? Ele falou: não sei, está aqui. Eu falei: então manda subir. E aí os entregadores subiram já com os montadores ali, e eu falei para eles: gente, quem que comprou esse móvel aí? Ele falou: não, a loja mandou entregar para o senhor. Eu falei: a loja mandou entregar, mas eu não comprei nada. Mas a loja mandou entregar. Aí eu falei: tá bom, vou ligar na loja. E aí eu liguei na loja e falei assim: moça, está chegando um móvel para mim aqui, mas eu não comprei. Ele falou assim: não, é que há 15 dias atrás sua esposa passou aqui, ela gostou, então nós estamos mandando entregar para o senhor aí. Eu falei: mas nós não compramos nada, eu nem paguei, nem sei se vou poder pagar, não estou sabendo disso. Ele falou: não tem problema, depois o senhor passa aqui e paga. Eu falei: tá bom. Eu tinha acabado de morar, pensou se uma semana depois eu mudasse da cidade? Eles nunca mais iam ver o móvel. Aí eu fui na loja para ver, queridos. Cheguei na loja, falei: moça, como é que funciona esse negócio aqui? Não, a sua esposa gostou, então a gente já mandou entregar, e depois você vem aqui e paga. Eu falei: tá bom, então como é que paga esse negócio aqui? Porque eu não tenho dinheiro para pagar isso. Ele falou: não, você pode parcelar até 10 vezes no cheque. Eu falei: tá, então eu vou no banco aqui do lado, pegar o meu cheque e venho acertar com vocês. Aí eu fui no banco, a única agência da cidade que tinha aquela máquina de digitar no cheque. Quando eu fui tirar, estava quebrada a máquina. Aí eu falei para o funcionário do banco: a máquina está quebrada, quando que conserta isso aqui? Tem outra máquina aqui na cidade, não é a única. Eu falei: mas quando conserta? Não tem prazo para consertar. Eu falei: tá bom, então tá. Fui na loja, comuniquei para a moça lá, para a vendedora, ela falou assim: não tem problema, quando consertar, o senhor vem aqui e paga. A gente, isso aqui é do outro mundo, que não existe. Você já viu um lugar assim? Você vai na loja lá de roupa, você leva para casa as roupas que você escolhe, experimenta, o que você não gosta você vai lá e devolve. É assim que funciona a cidade. Aí teve um programa lá em Foz do Iguaçu para os pastores, e eu peguei todas as minhas roupas de frio do guarda-roupa, mandei no 5 a 7 para lavar. Ela falou assim: ó, o senhor pode vir aqui na sexta-feira retirar. Eu falei: tá bom, sexta-feira 4 horas da tarde. Quando cheguei lá, fui passar o cartão para pagar, a máquina dele estava quebrada do cartão. Eu falei: moça, eu tenho que levar essa roupa, eu não posso sair daqui sem ela. Eu vou viajar amanhã à noite. Não tem problema, quando o senhor voltar, o senhor paga. Não entende essas coisas. Assis é assim, né? Lugar muito bom. E aí, queridos, o que acontece? Ali, naquele distrito, tem a cidade, na verdade é uma cidade pequena, chamada Maracaí. Maracaí é uma cidade pequena, tinha um grupo nosso lá. No sábado de manhã eu fui pregar nesse grupo e almocei numa chácara dos irmãos lá, com eles, para passar a tarde com eles. Eu fui passear na chácara, depois do almoço. Fomos para a beira de um córrego. E aquele córrego tinha dado uma enchente e ele varreu todinho a beira do córrego. O mato estava todo deitado. De repente eu me deparei com uma árvore caída. Só que ela não caiu totalmente. Eram duas árvores
Uma tombou com o vento e ela ficou escorada na outra. Eu chamei os irmãos para perto e falei: vem cá um pouquinho, olhem para esta situação aqui. Por que essa árvore caiu? Eles começaram a examinar. Falei: vocês perceberam alguma coisa aqui? Ele falou: pastor, a árvore está oca. E aí ela caiu e escorou na outra. Por que a outra não caiu? Porque ela tinha conteúdo. Queridos, por que muitas vezes nós caímos diante da tempestade, diante dos problemas que nós enfrentamos? Porque não existe conteúdo. O pior é quando nós caímos e ficamos escorados em outra pessoa. E a nossa vida espiritual não depende mais de nós, depende da outra pessoa. É triste isso, não é? Imagina você basear sua vida espiritual na vida espiritual de outros. Ah, como eu gosto desse irmão, esse irmão que é vigoroso, é animado, não sei o quê. Mas por que você também não é? E aquela cena me marcou muito naquela tarde. E eu aproveitei aquilo ali para poder dizer para os irmãos o que acontece na nossa vida espiritual. Ontem nós vimos que a tempestade, o vento, eles vão vir de qualquer jeito. O problema é como que eu estou, como é que você está. É exatamente assim, queridos, que muitos têm feito quando as coisas começam a ir mal. Quando os problemas batem à porta da nossa casa e tiram por completo a paz e o descanso. Quando tudo que você planejou dá errado. Quando o imaginário não acontece, quando o dinheiro não vem, falta saúde e não encontramos emprego. O que é que eu vou fazer? Esta é a pergunta. O que é que eu vou fazer? Muitos têm influenciado o povo de Deus a descer ao Egito, assim como no passado. Por que nós estamos aqui? Abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14. Desculpa, Números. Números capítulo 14. Deixa a Bíblia aberta aí que eu vou ler alguns textos com vocês. Número capítulo 14, verso de 1 a 4. Nós chegamos a comentar alguma coisa ali na sala da escola sabatina. Eu não me aprofundei muito nesse assunto ali com eles. Mas olha o que a Bíblia revela para nós. 14, de 1 a 4 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo fez o quê? Chorou aquela noite. Quem é que se levantou? Toda a congregação. Tá? Por que isso aconteceu? Versos 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Quem estava falando isso para Moisés e Arão? O povo de Deus. Aqueles que tinham recebido a promessa, queridos, que herdariam a terra que mana leite e mel. Lá era melhor, lá nós tínhamos tudo. Por que Deus nos trouxe para cá? Por que a gente não volta de onde nós saímos? Capítulo 16, versos de 1 a 3. Capítulo 16, de 1 a 3. Por que o povo, a congregação estava daquele jeito? Olha só.
Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Versos 3: E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Por que vocês estão querendo ser líder do povo? Por que vocês querem dominar, dirigir o povo? Toda a congregação é santa, todos eles têm Deus na vida deles. Por que só vocês agora querem? Estes nomes se levantaram no meio do povo e inflamaram toda a congregação contra Moisés e contra Arão, que foram escolhidos por Deus. Estes haviam saído juntos com o povo de Deus lá do Egito. Começaram a inflamar no meio do povo. E o povo agora começou a questionar Moisés e Arão. Capítulo 16, versos 12 e 13, diz assim para nós: Mandou Moisés chamar a Datã, a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Versos 13: Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Eles estavam dizendo que o Egito era uma terra que manava leite e mel. O que Deus havia prometido a ele? Uma terra que mana leite e mel. Nós tínhamos lá. O que vocês nos tiraram de lá agora para nos levar para cá? Para que a gente morra. Agora vocês querem ser príncipes sobre nós? Querem liderar sobre nós? Versos 31 a 35. Muda a página aí. Aconteceu que, acabando eles de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou, como as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: Não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedentes do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O que aconteceu com isso? Foram tragados vivos. Esses três, Corá, Datã e Abirão, e todos aqueles que apoiaram eles contra o líder do povo de Deus. O que a congregação fez? Fugiu. Vai que suceda o mesmo conosco. Não era uma grande lição para a nação de Israel? Não seria algo para eles aprenderem o que deveria acontecer? O mal que eles estavam ocasionando, querendo levar o povo de volta para o Egito. Mas, queridos, vocês vão ficar surpreendidos. Eles não aprenderam a lição. Eles continuaram a questionar
a Moisés e a Arão. 250 homens, junto com eles, foram destruídos. A terra os engoliu vivos. Desceu fogo do céu e consumiu a eles. Capítulo 16, verso 41, diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Quem que tinha causado aquilo lá? Vocês são culpados. Vocês dois. Aquilo aconteceu com eles por culpa de vocês. A igreja agora, ao invés de entender que precisavam obedecer, respeitar ali e seguir o caminho de Deus com os líderes que ele havia escolhido, agora todos eles se colocam contra o líder e culpam o líder por ter feito daquilo lá. Vocês fizeram isso. Eles não deviam ter tomado essa decisão. Verso 48 a 50. O texto teria assim: pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Deus mandou uma praga sobre o povo por causa dessa rebelião deles. E aqui nós vemos que Moisés, ele se coloca ali em pé e a praga se cessa. Verso 49: ora, os que morreram daquela praga foram quantos, queridos? Fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Só não morreram mais, porque Moisés e Arão intercedeu por eles. Precisava tudo isso? Por que isso aconteceu? Vamos voltar para o Egito. O que Deus oferece não está bom. Muitos estão buscando o Egito, queridos. Hoje o Egito ele se apresenta para nós de muitas formas, com diferentes roupas. Pode ser que os problemas sejam com os amigos, eles colocam uma atitude que não soa bem aos seus ouvidos. Você se sente deslocado por vezes, não só deslocado como antipático, pela maneira de vida que você tem. Você quer se estimular melhor, mas alguma coisa ainda te incomoda. Como resolver isso? O que fazer para ser aceito pelo grupo do cursinho? Na faculdade? Na escola? Na igreja? Ou simplesmente no grupo de amigos da rua? O que fazer para ser aceito por eles? Parece que a única decisão a tomar é descer para o Egito. O Egito tem o som das músicas, das festas. O Egito tem o gosto da bebida. No Egito, o sexo é colocado fora do lugar e se namora de qualquer jeito. No Egito estão as drogas. No Egito você pode enfeitar seu corpo com joias, com pinturas. E o pior, você pensa que tudo isso pode facilitar a sua vida. Vai ser melhor assim. Se eu fizer essas coisas, seria aceito, e é isso que eu preciso. Então, lá vai você, descendo para o Egito. No Egito, o meu corpo, minhas regras. Na Bíblia, seu corpo é templo do Espírito Santo. É para adoração. No Egito, você tem vários parceiros. Na Bíblia, o seu corpo
para o seu marido, é para a sua esposa. Mas muitos querem descer para o Egito. Eu quero pedir ao João, coloca para nós umas fotos aqui. Eu quero nesse momento contar uma história para vocês. Eu fui pastor dessa moça aqui. Essa moça que está com um sorriso largo. Bonita ela, não é? Muito bonita. A Camila, ela é uma adventista. Essa que está na frente. Família de adventista. Ela abandonou a igreja, deixou a igreja, começou a viver as festas, as noites, namorados, viagens. E a Camila ela trouxe uma grande lição para a minha vida. Eu me propus fazer uma série de conferências de 21 noites, 3 semanas, todas as noites. A igreja, ela falou assim: pastor, nós não queremos convite. Esses convites, papel impresso. Falei, mas como assim vocês não querem convite? A gente faz convite para todas as conferências que a gente faz. Pastor, aqui nós vamos trazer os convidados. A igreja vai trazer os seus convidados. E a Camila, ela estava afastada da igreja, mas a mãe não. A mãe estava na igreja. A Camila, ela, neste momento, ela estava namorando com o Tiago. Tiago nunca tinha sido adventista. Só que eles fizeram um acordo com a mãe. A mãe falou assim: olha, amanhã à noite, domingo, vai começar a conferência. Vocês querem ir na conferência? Ele falou: não, nós vamos na conferência. A mãe convidou. E eles prometeram para ela que iria na conferência. Só que o horário do domingo foi avançando, e ela não viu nenhuma reação deles. E a mãe chegou para ele e falou assim: olha, vocês prometeram para mim que ia na conferência e vocês não estão nem aí com o horário. Os dois se levantaram, se arrumaram e foram para a primeira noite da conferência. Vocês percebem aí que a Camila era muito vaidosa. E eles começaram a conferência. Queridos, eu estava pregando, eu preguei a primeira semana. Na metade da segunda semana, eles não haviam voltado nenhuma noite. E eles me procuraram e falaram assim: pastor, nós queremos nos batizar. Na metade da segunda semana, faltava uma semana e meia para terminar a conferência. E eles continuaram. Eles preencheram a ficha de batismo. Mas daquela parte para frente, a minha vida se tornou um transtorno todas as noites que eu chegava na igreja. Porque eu tinha um ancião ali que ele pegava no meu pé. E ele vinha atrás de mim e falava assim: pastor, mas a Camila, pastor, ela tomou decisão, mas ela ainda está usando brinco, colar. Pastor, ela não está pronta ainda. E eu falava para ele: rapaz, fica tranquilo, fica calmo, vai dar certo. E toda noite ele chegava: pastor, mas ela voltou de novo, pastor. E eu falava: eles... Naquela semana que faltava para terminar a conferência, 11h30 da noite, numa quinta-feira, a Camila me liga, desesperada, chorando, quase convulsionando, de tanto chorar. Eu falei: Camila, o que está acontecendo com você? Ela falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor, e é urgente. Eu falei: menino, vamos conversar então. Não, pastor, tem que ser pessoalmente. Pastor, eu vou na sua casa. Eu preciso conversar com o senhor hoje. Eu falei: mas você vem sozinha? Ela falou: não, eu vou com o Tiago. E os dois vieram na minha casa. Eu recebi aquele casal e ela falou assim: pastor, eu estou preocupado demais. Ela descobriu que o pai do Tiago tinha sido espírita e na casa dele havia manifestação demoníaca. A porta se abria sozinha. Eles viam juntos dentro de casa. E as pessoas diziam que eles tinham feito o alicerce da casa com terra de cemitério. Imagina a cabeça desse povo. E aquela menina que era uma ovelhinha de Jesus, que estava afastada dele, nunca tinha presenciado isso e passado por essa situação. E ela falou: pastor, eu estou preocupada,
eu nunca vi isso é verdade, isso acontece. E o Tiago do lado dela, e eu virei para ela e falei assim: filha, seja bem-vinda ao mundo dos normais. E eu falei para ela que isso era muito normal. Satanás existe. E eu acalmei aquele coração, conversei com ela, conversei com o Tiago. Eles mantiveram firmes. O Tiago estava desempregado. Na semana seguinte ele arrumou um emprego no supermercado grande. E ele chega e fala assim: pastor, eu não vou poder mais nada, porque tem que trabalhar no sábado. Eu falei para ele: vamos orar. Eu falei: você vai orar, e você vai procurar o seu encarregado e vai conversar com ele, e deixa Deus agir. Ele foi, queridos. Ele foi conversar com o encarregado. E sabe o que ele falou com o encarregado? Ele falou assim: eu quero conversar com o senhor. Por que você quer conversar? Ele falou assim: não, porque eu quero guardar os mandamentos de Deus, que eu preciso do sábado livre. Sabe o que o encarregado falou para ele? Tá bom, pode tirar o seu sábado livre. Ele estava todo preocupado, não queria mais. Eles continuaram firmes. E eu falei para a Camila o seguinte: Camila, eu não quero que você tire os seus brincos, os seus colares. Ela falou assim: por que, pastor? Eu falei: porque você vai tirar dentro do templo batismal. Você vai me entregar isso, porque ele não vai servir mais para você. E ela continuou indo, e todas as noites aquele ancião pegava no meu pé. Olha eu com o casal dentro do templo batismal. Ela entregou para mim dentro do templo, tirou o brinco, tirou o colar, tirou o brinco. Ela entendeu que aquilo lá não servia para ela. Pode ser que você fale assim: pastor, mas depois ela volta a usar. Olha ela recebendo o kit batismal junto com ele, os anciãos ali. Não demorou muito a receber um convite. Sabe para quê? Fazer um casamento. Não pude fazer. Eles marcaram no feriado da Semana Santa. Eu estava em outro distrito, não podia sair. Mas ela foi para o casamento. Como é que as pessoas costumam ir para o casamento? Tudo emperequetado, né? Eu fico impressionado com o casamento da igreja, porque quando entra as madrinhas, quando é membro da igreja, a gente não conhece quem é aquela pessoa. Quando entra a noiva, a gente fica pensando: mas peraí, mudou de noiva? A pessoa se enfeita tanto. Teve uma que veio com os cílios tão grandes que parecia que ela ia varrer o chão conforme ia passando. A gente pergunta: é membro da igreja isso aí? Para que isso? Teve uma que falou para mim: pastor, eu falei para não fazer, mas a moça do salão não obedeceu, ela fez. E eu perguntei para ela: mas quem é que pagou a conta? Foi você ou foi a dona do salão? A gente fica preocupado com isso, queridos, porque nós estamos buscando a bênção de Deus, ou nós estamos voltando para o Egito? Olha aqui, olha o casamento da Camila. Ela está bonita ou não está? Está muito bonita. É a mesma Camila da foto do batismo, não está diferente. O pastor Flavinho estava fazendo o casamento, que me substituiu. A gente não perdeu contato. É uma da vizinha. Que coisa linda, queridos. Eles permaneceram firmes na igreja. E olha eles aí. Sabe quando a gente entende que não precisa voltar para o Egito? Nós podemos entregar nossa vida para Jesus, queridos. Existem consequências. A Bíblia ela fala sobre o Egito. O profeta diz que as forças de Faraó se tornará em vergonha e confusão. Pode tirar a foto para nós, um dos capitães da Síria fez um depoimento e os judeus ouviram. Olha o que ele diz aí em Isaías 36, verso 5. Isaías 36, verso 5.
Olha que os próprios assírios dizem desta união. Isaías 36, verso 5. Ele fala assim: bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Verso 6: confias no Egito, esse portão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Vocês querem confiar no Egito? Ele está dizendo aqui: o Egito é como uma cana esmagada. Pode enfiar um cepo na sua mão e atravessar a sua mão. Ele falou: assim são todos aqueles que descem para o Egito, que confiam no Egito, saem feridos, queridos. O que os que descem para o Egito não enxergam ou não se lembram é que no Egito existe vergonha, dor, lágrima, tristeza, confusão. No Egito as pessoas que eram livres se tornam escravas. No Egito todos os sonhos morrem, e algumas vezes os que descem ao Egito nunca mais voltam. Sabe por quê? Vergonha. Como é que eu vou voltar para a igreja depois de tudo que eu fiz? Vergonha. Alguns, infelizmente, nunca mais voltam. Algumas frases são próprias de pessoas que descem para o Egito. Ao sentirem o que é a dor de ter a mão furada, eles dizem: por que não dei ouvidos? Eu deveria ter escutado o que me disseram. Essas são frases que saem da boca de gente que se feriu. Sonhos desfeitos. O sonho de um dia ter um casamento feliz, destruído por atitudes impensadas. O sonho de uma faculdade jogada fora, às vezes por uma vida com um lindo futuro pela frente, destruída por uma noitada que termina num trágico acidente de carro. O Egito só causa dor e tristeza. O Egito escraviza, o Egito é vergonha, o Egito produz jovens que por vezes não têm coragem de olhar nos olhos daqueles que o amam. O Egito destrói famílias em 5 minutos de prazer egoísta, que se multiplicam infinitamente sem culpa. Qual é a solução? Por que descer para o Egito? Porque onde existe tristeza. Porque buscar onde não existem soluções verdadeiras. Porque correr atrás das lágrimas. Você pergunta então: o que é que eu vou fazer? Qual é a saída para tudo isso? Essa foi a mesma pergunta que havia no coração do rei Ezequias. O que é que eu vou fazer? O profeta trouxe uma solução para ele. Capítulo 30, versos 15. O profeta de Deus diz essas palavras: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e vos sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quiseste. Em vos converterdes e vos sossegardes está a vossa salvação. Para que buscar vergonha e dor? Quando as oportunidades do homem terminam, queridos, só então que as coisas de Deus se iniciam. No poder da oração está a solução de Deus. E é simples assim.
Simples como 2 mais 2 são 4. Simples como acender uma lâmpada e fechar uma tomada ou uma torneira. A solução está na confiança em Deus. A porta de saída está em clamar ao Deus Todo-Poderoso. O rei de Judá entendeu isso. Capítulo 37, versos 15. Diz qual foi a atitude dele. A Bíblia diz: e orou ao Senhor. Ezequias não só orou ao Senhor, mas ele clamou, ele se jogou aos pés do Senhor, ele chorou, ele buscou, queridos, uma solução, ele aceitou o desafio de entregar o seu caminho completamente nas mãos do Senhor. E nessa manhã, eu falo para você, sente o desafio de clamar, de derramar o seu coração aos pés de Cristo. A promessa de Deus é que nenhum clamor de um filho ficará sem resposta. Foi assim com os saintos da Bíblia, foi assim com os profetas e apóstolos, foi assim com os pioneiros da igreja, e será assim comigo e com você. Não fuja para o Egito, você não vai encontrar aquilo que você espera para ter paz. Ezequias correu para Deus, ele clamou. Só que ele teve coragem, queridos, e ele clamou e chorou. Ele pediu que Deus colocasse sua poderosa mão sobre ele. Nesta manhã você também não quer pedir isso para Deus? Parece impossível de ser resolvido o seu problema? Pode ser que você já tenha até desistido de lutar e jogado a toalha branca. Não desista, lute. Mas lute com as principais armas, que é descansar nos braços do Pai. Amém. Essa é a principal arma. O texto de Isaías 37 e 36 é a resposta de Deus para mim e para a sua vida. O poderoso exército da Síria, como é que o povo de Israel ia vencer? A união com o Egito não deu certo. Foi derrota, foi vergonha, foi sofrimento. Capítulo 37, verso 36 de Isaías. A Bíblia diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Eu pergunto para você: você precisa lutar? Quando você usa as armas certas, é Deus que vai vencer a batalha. Amém. A promessa que diz é que o anjo do Senhor vai passar socorro. Aquele problema que você enfrenta, esta luta que você passa, essa dúvida, este convite para você voltar para a terra que emana leite e mel, o Egito, isso não serve para mim e para você. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus não busca se unir com o Egito. Para que buscar os conflitos de fora? Para que querer viver uma vida dupla? Para que querer enfrentar os seus problemas se unindo com aqueles que são mais fracos que você? Deus tem uma promessa para nós essa manhã. O anjo do Senhor, ele vai te ajudar a vencer todos os seus problemas. Basta você confiar nele. Eu quero passar um vídeo para você agora, para a gente terminar a mensagem dessa manhã.
alguém que decidiu descer para o Egito. Faça o vídeo para nós, João. Se não fosse o anjo do Senhor. Assista esse vídeo. Eu sou Sônia Paródia Assunção, sou professora de filosofia, Aumenta um pouquinho para falar, por favor. moro em Santa Maria, sou mãe da Débora e ela estava na Boate Kiss na noite da tragédia. Os pais não conseguiram abraçar as pessoas depois da festa juntos. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei só hoje. Embora eu tivesse insistido para ela não ir, mas entendi que seria uma decisão só porque ela queria esquecer aquele momento desagradável, aquela situação que ela estava passando. Pelas 2 horas eu recebi um telefonema. Sabe que é uma ligação, um telefonema no meio da noite, quando a gente estava com uma filha fora de casa, principalmente porque a voz do outro lado disse assim: a boate incendiou. Orei, pedindo a Deus a força para aquela hora. Quando eu abri o meu computador, a minha rede social, tinha algumas amigas ainda conversando e umas perguntando para mim: a Débora Paródia Assunção é a tua filha? Sim, que tinha saído uma lista cujo nome da Débora estava entre essa lista como os primeiros falecidos. O sábado, dia 27 de janeiro, foi uma data comum para mim. Foi um dia normal. Eu fui sábado de manhã na igreja. Tardezinha eu comecei a conversar com minhas amigas. Comecei a desabafar. Então elas me convidaram para mim sair. A princípio eu não tinha aceitado o convite. Então fomos nesse lugar, chegamos lá. Tinha muita gente na fila. E quando eu entrei, já estava lotado. A mais badalada da cidade era a Kiss. A primeira coisa que eu pensei era sair dali. Porque tinha muita gente, estava muito abafado, então não conseguia se mexer. Mas aí, acho que é uma tentação, sabe? Quem não quer vir, tu quer ficar ali um pouco lá em cima. A primeira coisa que eu vi foi uma correria. Quando alguém gritou que estava pegando fogo, eu não acreditei. Aí que eu peguei as minhas amigas e disse: queria estar pegando fogo. Uma estava já alcoolizada, então eu puxei ela assim pelo braço e levei até onde eu consegui. Foi um filme de terror, as pessoas estavam clamando por sobrevivência ali, sabe? E eu não conseguia respirar, sabe? Que aquela fumaça estava muito tóxica, eu estava perdendo todos os sentidos, sabe? Eu pedia para Deus para me salvar.
eu tinha errado mesmo. Não devia ter ido. Não queria morrer ali, mas eu já estava achando que eu ia ficar ali mesmo. Me senti morrendo. Foi na hora que eu desmaiei. Foi então que o segurança da boate insistiu em me salvar. E me levou até o estacionamento em frente à boate. Foi horrível, assim, lá dentro. Foi um inferno. Mas lá fora foi pior ainda, porque eu vi muitas pessoas morrerem. Quando eu me aproximei da boate lá, né? Já me deparei assim, umas 30, 40, 50 pessoas, talvez mais, já deitadas no chão, a maioria mortas, mortas pedindo socorro. E eu não pude ajudar ninguém, eu tive medo de procurar minha filha. A princípio eu não reconheci ele, então ele me levou no hospital. O pai é triste, tá? Principalmente a mim, que eu levei ela e as duas amigas pra boate, praticamente 2 horas atrás, 2 horas e meia, e depois lá buscar, Deus me livre que tivesse acontecido algo pior. Eu levei a minha mãe, ela foi uma das que insistiu muito para mim ficar em casa ou sair com ela, sair com eles, e eu desobedeci. Naquela noite, Deus me deu uma segunda chance, que a gente não se deixa levar. Até pode ser uma diversão momentânea, mas não vale a pena. Ouçam mais os pais deles e que eu não escutei os meus quando eles estavam me alertando. Orem mais. E tudo que eu puder fazer para ajudar e testemunhar a Cristo, eu vou fazer. Esse vídeo fala alguma coisa para você? Eu pedi para Deus me salvar. Eu errei. Eu não devia ter ido. É triste demais para o pai ir buscar uma filha numa situação dessa. Mas eu pergunto, por que ele levou ela lá? Muitas vezes nós pais cedemos aos nossos filhos e estamos levando eles de volta para o Egito. Lá só tem vergonha e confusão, só dor e sofrimento, angústia. A mãe insistiu muito para ela não quer fazer. O problema do rei Ezequias foi resolvido miraculosamente, assim como será o seu também, assim como será o meu. O anjo do Senhor passará por cima da nossa vida, destruindo tudo o que precisa ser destruído, limpando tudo o que precisa ser limpo e removendo o que precisa ser removido. O anjo do Senhor destruiu uma multidão de soldados
fortemente armados. Nada pode ser mais forte do que a resposta de Deus. Essa resposta está à disposição. Esse anjo também passará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Só depende de mim e de você. Você quer aceitar essa proposta de Deus para a sua vida nesta manhã? Nós vamos ter uma mensagem musical. Ao ouvir essa mensagem musical, nós vamos orar para que o anjo do Senhor nos proteja. Não existe solução para ti, queridos. Você é diferente. Você não é um deles. Deus tem um lugar para nós que verdadeiramente mana leite e mel. Para que sofrer? Por que não entregar a vida para esse Deus que nós temos? Aceite essa proposta de Deus para você. A Larissa vai cantar para nós a mensagem musical. E eu quero orar para a gente ir para casa. Vamos ouvir essa mensagem. Se você sentiu o desejo do coração de dizer para o Senhor: Senhor, me perdoe, porque em um momento ou outro eu tenho descido para o Egito, tenho procurado fazer união com o Egito, mas isso não tem trazido solução nenhuma. Eu quero pedir que o anjo do Senhor passar sobre a minha vida. Se você entender isso nesta manhã, eu quero orar por você.
Feche os olhos, Pai querido. Nos dê essa nova chance. Nós queremos essa paz, esse abraço que o Senhor nos oferece nessa manhã. Nos dê força, Senhor Deus, e nos dê sabedoria para podermos lutar com as armas certas, ao invés de procurar nos unir com o Egito, que possamos nos unir com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos ajude para que a nossa vida esteja guardada em Tuas mãos, e para que a promessa do anjo do Senhor passe por cima de nós, e que este anjo do Senhor possa fazer a obra que nós não conseguimos fazer. Nos dê a vitória, Senhor Deus, sobre os problemas deste mundo, para nos manter nos caminhos do Senhor e ajudarmos a resgatar outras pessoas que porventura já desceram para o Egito e precisam voltar. Abençoa a Tua igreja nesta manhã. Esteja com cada um de nós, mas principalmente, Senhor Deus, cumpra os Teus planos na vida de todos os Teus filhos, para trazê-los de volta para os Teus braços de amor. Nós queremos sair da Tua igreja nesta manhã na certeza de que tivemos um encontro com Jesus, e logo à tarde vamos estar aqui novamente para terminarmos esse sábado de maneira muito especial. Essa bênção pedimos ao Senhor, agradecendo por tudo, porque nós não merecemos. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos, a todos vocês. Só um lembretinho, nós vamos ter pizza hoje à noite, né? Você é nosso convidado para estar aqui conosco. Deus abençoe.